Menagem e inspeção de saúde. Artigo 464. O insubmisso que apresentar ou for capturado terá o direito ao quartel por menagem e será submetido à inspeção de saúde. Se incapaz, ficará isento do processo e da inclusão. Remessa ao Conselho da Unidade. Parágrafo 1º. A ata de inspeção de saúde será pelo comandante da unidade ou autoridade competente remetida com urgência à auditoria a que tiverem sido atribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade para o serviço militar, sejam arquivados após pronunciar-se o Ministério Público Militar. Liberdade do insubmisso. Parágrafo 2º. Incluindo os insubmisso, o comandante da unidade ou autoridade correspondente providenciará com urgência a remessa à auditoria de cópia do ato de inclusão. O juiz auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por 5 dias, ao procurador, que poderá requerer o arquivamento ou o que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas. Parágrafo 3º. O insubmisso que não for julgado no prazo de 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em liberdade. Equiparação ao processo de deserção. Artigo 465. Aplica-se ao processo de insubmissão, para sua instrução e julgamento, o disposto para o processo de deserção previsto nos parágrafos 4, 5, 6 e 7 do artigo 457 deste Código. Capítulo 6 do Habeas Corpus. Cabimento da medida. Artigo 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Exceção. Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou a coação resultar. Inciso 1. Alínea A. De punição aplicada de acordo com os regulamentos disciplinares das Forças Armadas. Alínea B. De punição aplicada aos oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros militares de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Alínea C. Da prisão administrativa, nos termos da legislação em vigor, de funcionário civil responsável para com a Fazenda Nacional perante a administração militar. A linha D, da aplicação de medidas que a Constituição do Brasil autoriza durante o estado de sítio. A linha E, nos casos especiais previstos em disposição de caráter constitucional. Abuso de poder e ilegalidade. Existência. Artigo 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder. A linha A, quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal. A linha B, quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais. A linha C, quando não houver justa causa para coação ou constrangimento. A linha D, quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei. A linha E, quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento. A linha F, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. A linha G, quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese. A linha H, quando estiver extinta a punibilidade. A linha I, quando o processo estiver evidentemente nulo. Concessão após sentença condenatória. Artigo 468. Poderá ser concedido habeas corpus, não obstante já ter havido sentença condenatória.
A linha A, quando o fato imputado, tal como estiver narrado na denúncia, não constituir infração penal. A linha B, quando a ação ou a condenação já estiver prescrita. A linha C, quando o processo for manifestadamente nulo. A linha D, quando for incompetente o juízo que proferiu a condenação. Competência para a concessão. Artigo 469. Compete ao Superior Tribunal Militar o conhecimento do pedido de habeas corpus. Pedido concessão de ofício. Artigo 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos previsto no artigo 467. Rejeição do pedido. Parágrafo 1º. O pedido será rejeitado se o paciente a ele se opuser. Petição. Requisitos. Artigo 471. A petição de habeas corpus conterá: a linha A, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem é responsável pelo exercício da violência, coação ou ameaça. A linha B, a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de ameaça de coação, as razões em que o impetrante funda o seu temor. A linha C, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo quando não souber ou não puder escrever e a designação das respectivas residências. Forma do pedido. Parágrafo único. O pedido de habeas corpus pode ser feito por telegrama, com as indicações enumeradas neste artigo e a transcrição literal do reconhecimento da firma do impetrante por tabelião. Pedido de informações. Artigo 472. Despachada a petição e distribuída, serão pelo relator requisitadas imediatamente informações ao detentor ou a quem fizer a ameaça, que deverá prestá-las dentro do prazo de 5 dias, contados da data de recebimento da requisição. Prisão por ordem de autoridade superior. Parágrafo 1º. Se o detentor informar que o paciente está preso por determinação de autoridade superior, deverá indicá-la para que a estas sejam requisitadas as informações, a fim de prestá-las na forma mencionada no preâmbulo deste artigo. Soltura ou remoção do preso. Parágrafo 2º. Se informar que não é mais detentor do paciente, deverá esclarecer se este já foi solto ou removido para outra prisão. No primeiro caso, dirá em que dia e hora. No segundo, qual o local da nova prisão. Vista ao Procurador-Geral. Parágrafo 3º. Imediatamente após as informações, o relator, se as julgar satisfatórias, dará vista do processo, por 48 horas, ao Procurador-Geral. Julgamento do pedido. Artigo 473. Recebido de volta o processo, o relator apresentá-lo-á em mesa sem demora, para o julgamento, que obedecerá ao disposto no regimento interno do Tribunal. Determinação de diligências. Artigo 474. O relator ou o tribunal poderá determinar as diligências que entender necessárias, inclusive a requisição do processo e a apresentação do paciente, em dia e hora que designar. Apresentação obrigatória do preso. Artigo 475. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará o detentor de apresentá-lo, salvo a linha A, enfermidade que lhe impeça a locomoção ou
a não aconselhe por perigo de agravamento do estado mórbido. A linha B, não estar sob a guarda da pessoa a quem lhe atribui detenção. Diligência no local da prisão. Parágrafo único. Se o paciente não puder ser apresentado por motivo de enfermidade, o relator poderá ir ao local em que ele se encontrar, ou por proposta sua. O tribunal, mediante ordem escrita, poderá determinar que ele compareça o seu secretário ou fora da circunscrição judiciária de sua sede o auditor que designar, os quais prestarão as informações necessárias que constarão do processo.